Hoje nós vamos falar sobre jejum, o que é, o que não é, a forma correta de jejuar e também para que serve o jejum. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal mais abençoado do YouTube. Eu me chamo Camila Milena e é um prazer te receber aqui no nosso canal. O jejum, a palavra mesmo jejum, significa abstinência de comida. Ela vem da palavra grega nesteia, ou seja, né, que é sem, e estio, comida, sem comida. O jejum, ele é praticado não apenas em caráter religioso, mas há milênios. O jejum é praticado em diversas culturas, religiões, como uma forma até mesmo de saúde, de preservação da saúde. O jejum, à luz da palavra de Deus, como disciplina espiritual, ela é uma abstinência de comida visando um propósito específico. Ela é intencionalmente a pessoa que escolhe não comer por um período de tempo para um propósito específico diante de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e de mulheres de Deus que jejuaram com um propósito específico. Um exemplo de mulher de Deus que fez jejum é Esther. Esther estava na iminência, de ver o seu povo ser destruído pelos amalequitas e então resolveu fazer um jejum de 3 dias e 3 noites. E convocou também o povo judeu para fazer esse jejum, a fim de que ela alcançasse favor diante do rei e que pudesse livrar o povo de uma matança iminente. Outra pessoa que para nós é o maior exemplo de pessoa que faz jejum é o próprio Jesus. Jesus passou 40 dias no deserto fazendo um jejum sem comer e ele lá durante o período de jejum também foi tentado por Satanás no deserto, na tão conhecida passagem da tentação de Jesus. Na palavra de Deus, inclusive, fala que Jesus teve fome, mas não fala que ele teve sede. E que também podemos concluir que ele não estava comendo, mas possivelmente estava bebendo água. Porque biologicamente falando, nós, seres humanos, não podemos passar mais de 3 dias sem beber água ou qualquer outro líquido, porque senão morremos de desidratação. Então, o jejum mesmo, a palavra jejum, o que significa é a abstenção de comida. Muitas pessoas acreditam que o jejum também é, por exemplo, uma renúncia de algo que você gosta muito. Por exemplo, pessoas que são muito ligadas a doces, gostam muito de doce, elas renunciam um período de tempo o doce e fazem daquilo como um jejum. Isso não é o jejum bíblico. Na verdade, quando você deixa de comer algo específico, mas continua se alimentando normalmente, isso não é um jejum, mas uma renúncia. Você faz a renúncia de algo por amor ao Senhor, por algum propósito específico. Ou seja, essa atitude é complementar ao jejum bíblico, ou seja, você realmente pode fazer isso? Pode. Tem proveito espiritual? Tem. Porém, ele não é jejum, ele é algo complementar ao jejum da palavra de Deus. Então, quando você escolhe, por exemplo, fazer um propósito de 20 dias sem tomar café. Se você é uma pessoa que não vive sem café, você está fazendo uma renúncia, um sacrifício diante do Senhor por algo específico que você tenha pedido a Deus ou para te deixar mais próximo da presença do Senhor, mas isso especificamente não é um jejum. Não no seu conceito da palavra e não segundo a própria Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando o Senhor proclamava um jejum a Israel, ele dizia literalmente que ninguém comesse nada, passasse ali o dia todo sem comer, do amanhecer ao entardecer sem comer. Ou seja, o próprio Deus explica, e a própria palavra de Deus fala isso, que o jejum é não comer. Os tipos de jejum que podem ser feitos é o tipo de jejum parcial, o normal e o total. Como assim? O jejum parcial é quando você, por exemplo, escolhe algumas horas do seu dia. Se você for fazer um propósito, por exemplo, de 3, 4, 5 dias fazendo um jejum, você escolhe algumas horas do seu dia para não se alimentar. É como se você renunciasse a algumas refeições suas, algumas refeições do seu dia. Por exemplo, muitas pessoas fazem jejum apenas pela manhã. Ao acordar, elas já passaram a noite dormindo, já estão ali aquelas 7, 6 horas, 8, dependendo do tempo que ficou dormindo sem comer. Ao acordar, apenas bebe água
e aí realmente fica em jejum até, por exemplo, ao meio-dia. Esse jejum é um jejum parcial, porque a pessoa renunciou ao seu café da manhã e seu lanche da manhã, se você faz também, e foi apenas desjejum, fazer o seu desjejum ao meio-dia. Isso é um tipo de jejum parcial, em que a pessoa não come. Nesse período também ela pode optar por não beber água, ou seja, faz aí um jejum tanto de abstinência de comida quanto de água pelo período da manhã, ou pela tarde ou pela noite. Isso é um tipo de jejum parcial. Por quê? Porque nas outras horas do dia a pessoa vai comer e se alimentar normalmente. O jejum normal, ele é realmente você passar o dia inteiro sem comer. E pode ser sem beber água ou bebendo água, mas você passa o dia todo sem comer. Você escolhe lá 24 horas do seu dia para fazer um jejum, ou 3 dias de jejum sem comer e sem beber, que é o máximo que o corpo humano, lembre-se, máximo que o corpo humano suporta sem beber água, para que não tenha nenhum tipo de problema de saúde até 3 dias, mas aí ele já está num alto nível de desidratação. Então, até para fazer jejum nós precisamos de sabedoria. Esse é o jejum normal, quando você se abstém de comida durante o dia todo. O jejum normal, você passa o dia todo ou alguns dias sem comer. Você pode beber água ou não, mas você não come absolutamente nada durante o dia. O jejum total é aquele em que você realmente se abstém tanto de comer quanto de beber água ou de qualquer tipo de líquido, mas tanto o jejum parcial, normal, como total, todos eles precisam ser feitos com equilíbrio, com sabedoria. Como assim? Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem algum problema de saúde, que você não possa passar muito tempo sem comer, obviamente para você tem que escolher um tipo de jejum em que você consiga fazê-lo sem que você venha prejudicar a sua saúde com isso. Então tem que ter sempre sabedoria, tem que ter um equilíbrio, tem que ter, como a palavra de Deus mesmo diz, decência e ordem ao escolher o tipo de jejum que você faz. Seja qual for a modalidade de jejum que você vai praticar, dependendo do seu estado de saúde, o ideal é que você consulte um médico para verificar as condições de saúde que você tem, para antes de você fazer um jejum, seja ele normal, parcial ou total. Com autoconhecimento do seu corpo, dos seus limites, aí sim você começa a exercitar essa disciplina espiritual. Lembrando que o jejum, assim como a oração e a leitura da palavra, ela é uma disciplina espiritual. E como qualquer outra disciplina espiritual, ela vai sendo exercitada no nosso corpo, por nós mesmos, com o passar do tempo. Tudo aquilo que você começa exagerando vai lhe prejudicar de alguma forma. Deus não quer sacrifícios tolos, não quer sacrifícios de nós, Ele quer a nossa obediência acima de tudo. Ou seja, você precisa ter sabedoria ao fazer o jejum. Por fim, se você está começando agora a prática do jejum, ou se você há muitos anos já pratica o jejum, eu quero te dizer que você está tomando a decisão correta, a decisão de agradar o coração de Deus, porque o jejum, ele tem inúmeros benefícios. Num vídeo posterior, eu vou fazer um vídeo falando apenas sobre os benefícios do jejum que você não perde por esperar. E aí, você gostou desse vídeo? Você gostou de saber sobre o jejum? Vamos fazer jejum? Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que você tenha começado agora a se interessar a jejuar ao Senhor. E se você gostou desse vídeo, dá aqui o seu joinha, coloca lá no seu comentário se você tem alguma dúvida sobre o jejum e compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.